E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, e fazer o queijo vegetal pode soar estranho ainda hoje para muita gente, porque já temos alguns exemplares no mercado, né? Não é tão difícil acesso. Às vezes sim, o preço pode ser de certa forma impeditivo para algumas pessoas, alguns tipos podem ser mais impeditivos do que outros, mas temos essa conveniência de comprar. E de repente pode se perguntar, mas por que dentro dessas condições de acesso que a gente tem hoje em dia, eu iria querer fazer em casa, né? E a primeira resposta que eu daria é pela diversidade, porque o que está no mercado não representa muita coisa do que é possível da gente fazer em casa. Isso em relação à diversidade de ingredientes, principalmente, a diversidade de tipos. Então, próxima vez que você for para um supermercado e encontrar queijo vegetal, por mais que você veja diferentes marcas ali, comece a perceber quais os tipos de queijo vegetal que estão sendo oferecidos e o mais interessante, olha os ingredientes que eles estão sendo feitos. Porque pode ser que você perceba uma certa invariância em relação aos ingredientes. Em casa a gente consegue fazer muito mais coisa, primeiro porque a gente não está preocupado com uma produção em alta escala, então a gente pode variar muito mais e isso beneficiando o nosso paladar, que é um segundo ponto aí, porque se você for pensar, o que está sendo colocado no mercado tem um certo padrão. E aquela marca vai ter aquele produto que vai ter sempre, ou pelo menos eles vão ter esse intuito, de ter sempre aquele mesmo gosto. E você na sua casa, você pode variar isso, fazer com sabores diferentes, ou até pegar uma receita e ir equalizando essa receita para que no fim das contas você tenha o seu paladar altamente atendido, em relação a prazer quando for degustar esse queijo vegetal. Agora, tem ainda outros pontos, porque quando você faz em casa, você tem a possibilidade de comer um queijo vegetal no ápice do seu frescor. Assim que ele fica pronto, você já vai consumir ele. Ou seja, ele não vai ficar esperando a sua boa vontade na prateleira de um supermercado para ser consumido. Vai saber quando que aquilo foi feito, há quanto tempo ele está em exposição ali, esperando que você compre. Quando você faz em casa, não. Você consegue até, de repente, programar isso, sabendo que vai ter uma determinada visita chegando na sua casa tal dia. Você se programa para fazer para que naquele exato dia o queijo vegetal fique pronto e você possa servir isso para a sua visita. Então, a questão do frescor, ela é muito interessante, porque a partir do momento que você começa a fazer queijos vegetais e degustar eles fresco, você começa a perceber uma certa diferença em relação ao que está sendo vendido no mercado. E, não sei se você já pensou, mas para esses queijos vegetais no mercado ter um tempo de vida um pouco mais longo de que eles precisam ser conservados de alguma forma. Então, alguns conservantes são colocados nesses queijos vegetais. Regulador de acidez às vezes pode entrar também. Aromas artificiais também podem ser colocados. Então veja que na questão dos ingredientes, enquanto em casa a gente consegue escolher os melhores ingredientes para fazer parte da receita do nosso queijo vegetal, esses que estão sendo vendidos podem conter alguns ingredientes que a gente nem sabe pronunciar direito. Imagina só, um conservante sorbato de potássio, como que você vai lembrar isso para contar para alguém? É aquele INS seguido de algum número, INS 410, INS 250, sei lá. Mas enfim, esses são os elementos de conservação e regulação que a gente acaba tendo muitas vezes num queijo vegetal que está sendo colocado no mercado. Ao passo que em casa a gente não precisa colocar esse tipo de conservante. Dependendo do queijo vegetal que você faz, ele vai ter os seus conservantes naturais. Por exemplo, se você fermenta um queijo vegetal, a própria fermentação ela é um conservante natural. E isso aí não sou eu que estou inventando, é coisa mais de 10 mil anos a gente tem a fermentação como
um conservante natural. Se você pegar, por exemplo, um queijo vegetal cremoso, tá? Ou um queijo cremoso, para pensar a questão da saúde, aí a coisa fica um pouco mais interessante. Porque imagina só, um desses original cremoso vegetal, ele vai ter uma quantidade de gordura saturada semelhante a um queijo tradicional cremoso, por volta aí dos 20 gramas a cada 100 gramas de gordura saturada, tá? E o que isso implica? Que a gordura saturada ela está diretamente relacionada ao aumento do colesterol ruim. E isso, obviamente, dependendo da quantidade que você ingere. Mas essa relação, ela existe. Ao passo que, por exemplo, esse queijo vegetal aqui, foi um queijo vegetal que eu fiz, cremoso, com base de castanha de caju, foi fermentado. Olha só a quantidade de ingredientes que tem. Castanha de caju, probiótico, sal. Acabou. Tá? Quando a gente olha para a quantidade de gordura saturada, é praticamente zero. Se você pegar o valor nutricional de uma castanha de caju e for ver a quantidade de gordura saturada, você não vai encontrar. Porque o que tem ali é gordura insaturada, que favorece o colesterol bom para o nosso corpo. Então, olha só o quanto quanto de coisa boa que a gente tem quando a gente pensa em fazer um queijo vegetal em casa. E se de repente essa ideia de você fazer um queijo vegetal em casa acaba sendo atrativa para você, participe de um evento que eu vou fazer. Ele vai ser totalmente gratuito, vai ser online e vão ter 3 aulas nas quais eu vou te mostrar o caminho para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E para você participar é só se inscrever no link que está na descrição desse vídeo.